Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Bom dia, meus queridos e queridas. Trago para vocês mais um exemplo de santidade. Dia 18 de março celebramos a santidade de Cirilo de Jerusalém. Desde o início dos tempos cristãos, a heresia se infiltrava na igreja, mas foi no século IV que ocorreram as do arianismo e do nestorianismo, causando profundas divisões. Cirilo viveu nesse período em Jerusalém, perto de onde nasceram, em 315, de pais cristãos e bem situados financeiramente. Muito preparado desde a infância nas Sagradas Escrituras e nas matérias humanísticas, em 345 foi ordenado sacerdote. Em 348 foi consagrado bispo de Jerusalém. Ocupou o cargo durante aproximadamente 35 anos, 16 dos quais passou no exílio em 3 ocasiões diferentes. A primeira porque o bispo Acácio, de grande influência na igreja, cuja obra foi citada por São Jerônimo, acusou Cirilo de heresia. A segunda por ordem do imperador Constâncio, que entendeu ser Cirilo realmente um simpatizante dos hereges. Mas em sua defesa atuaram os bispos Atanásio e Hilário, ambos padres da igreja, assim como o próprio bispo Cirilo o é. A terceira foi a mais longa, porque o imperador Valente, este sim herege, decidiu mandar de volta ao exílio todos os bispos anistiados, fato que fez Cirilo peregrinar durante 11 anos por várias cidades da Ásia, até a morte do soberano em 378. O seu trabalho, entretanto, resistiu a tudo e chegou até os nossos dias, e especialmente porque ele sabia ensinar o Evangelho como poucos. Em sua cidade, logo que se tornou sacerdote e no início do episcopado era o responsável por preparar os catecúmenos, isto é, os adultos que se convertiam e iriam ser batizados. Foi nesse período que escreveu 18 discursos catequéticos, um sermão, a carta ao imperador Constantino e outros pequenos fragmentos. 13 escritos eram dedicados à exposição geral da doutrina e 5 dedicados ao comentário dos ritos sacramentais da iniciação cristã. Assim, seus escritos explicam detalhadamente os como e os porquês de cada oração, do batismo, da crisma, da penitência, dos sacramentos e dos mistérios do cristianismo, ditos dogmas da Igreja. Cirilo também soube viver a religião na prática. Numa época de grande carestia, por exemplo, não hesitou em vender valiosos vasos litúrgicos e outras preciosidades eclesiásticas para matar a fome dos pobres da cidade. Ele morreu no ano de 386. Desde o início da sua vida religiosa, Cirilo, cujo caráter era afável e suave, sempre preferiu a catequese aos assuntos polêmicos, chegando quase a se comprometer com os arianos e semi-arianos. Porém, de maneira contundente, aderiu à doutrina ortodoxa da Igreja no Terceiro Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 382, no qual ficou clara sua sempre fiel postura à Santa Sé e à verdade de Cristo. Nessa oportunidade, teve em seu favor a eloquência das vozes dos sinceros bispos e amigos Atanásio e Hilário, que chamaram valente lutador para defender a Igreja dos hereges,
que negam as verdades de nossa religião. Sua canonização demorou porque durante muito tempo seu pensamento teológico foi considerado vacilante, como diziam os registros. Em 1882, o Papa Leão XIII, na solenidade em que instituiu sua veneração, honrou São Cirilo de Jerusalém com os títulos de Doutor da Igreja e Príncipe dos Catequistas Católicos. Que extraordinário! O que nós precisamos não é de discussões, é de grandes mestres da fé, como foi São Cirilo de Jerusalém. Ensinar ao povo o Evangelho e levar o povo ao Evangelho é levar o povo à experiência pessoal com Jesus Cristo, o Senhor. Oremos. Ó Deus, que levastes vossa Igreja a penetrar mais profundamente nos mistérios da salvação pela catequese de São Cirilo de Jerusalém. Concedei-nos por suas preces, conhecer de tal modo vosso Filho, que tenhamos a vida em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sobre você, sobre o Papa, os bispos, sobre todos os cristãos que defendem, que vivem a fé católica e a ela servem e anunciam a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós.